1930 foi o ano que eu nasci. Foi o primeiro ano que teve Copa do Mundo. Em 1950, eu com 16 anos, meu pai me trouxe no Maracanã. Eu nunca ouvi um silêncio maior. Ele só não foi total porque dava para ouvir o risco dos fósforos acendendo cigarro de nervoso e o grito dos uruguaios no meio do campo. Só o Brasil. Só a gente pode juntar essa gente. Dos filhos deste solo, tem quem nasceu no ano da primeira Copa que o Brasil disputou. Tem quem nasceu no ano da última. E se a gente juntar brasileiros nascidos nas Copas que a seleção disputou, todas as Copas estarão representadas. Porque o Brasil disputou todas. Só o Brasil. Bateu! Gol! Brasil! 94 foi demais, foi um sonho. No meu bairro as ruas fechavam, parecia um carnaval. E a gente parava os carros e ia lá e pedia, gente, contribui aqui o nosso pedágio pra gente poder enfeitar a rua. É inesquecível, né? A vibe da galera. Eu nasci no dia que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo. E enquanto minha mãe estava na maternidade em trabalho de parto, meu pai ficava com os médicos, um radinho de pilha. A primeira Copa que eu assisti foi a de 66, preto e branco. Então a gente não sabia quem era o jogador de que time. Agora em 70... Gerson levanta Pelé, correu no peito, vai marcar, atirou, é gol! De 4 em 4 anos, sem pular nenhuma, essa torcida cresceu e a história se fez. Só a gente pode juntar essa gente. Pra mim, Copa sempre foi em família, cara. Na Copa de 2002, os jogos eram de madrugada aqui no Brasil, né? E aí o meu pai não me deixava dormir, acordava a família inteira pra assistir os jogos juntos, porque ele dizia que isso dava sorte. Todas as vezes que eu escuto o hino, desde que eu era adolescente, me dá uma emoção muito grande, muito forte. É como se eu estivesse dentro do campo. Em 58, quando nós vimos o Maracanã, era um programaço maravilhoso e não se mostrava a barriga. Sério? Sério. Em 2018 a gente não só mostra, a gente ostenta a barriga. Vem, Bernardo, seja bem-vindo. 88 anos de paixão te esperam. Nós estamos todos prontos. Domingo, 10 de junho. Falta uma semaninha apenas para a seleção jogar mais uma Copa. O Fantástico está em campo. Boa noite, pessoal. O Show da Vida já está na Rússia, no estúdio da Globo, aqui da Praça Vermelha em Moscou. Tudo pronto para a Copa do Mundo de 2018. E deixa eu mostrar logo para vocês a vista linda que a gente vai ter até o dia 15 de julho, o dia da final da Copa. A majestosa Catedral de São Basílio, construída há 457 anos, um marco de Moscou e uma das mais belas construções do planeta. Que São Basílio abençoe a seleção brasileira no caminho do Hexa. Eu vou passar a Copa apresentando o Fantástico daqui, numa tabelinha intercontinental com a Poliana Brita no Brasil. Boa noite, Tadeu, meu querido. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa edição especial do Show da Vida. Olha, mas eu acho que para você é melhor eu dar bom dia, né? Porque já são 3 da manhã de segunda aí na Rússia. Pois é, já está começando a amanhecer. Perto do verão aqui em Moscou, os dias são bem mais longos. Anoitece por volta das 22 horas e às 3 da manhã já começa a raiar o dia. Dentro de mais 3 ou 4 horas, trabalhadores vão sair para suas atividades e aí começa uma nova semana na capital do maior país do planeta. E como é a vida de um moscovita comum? O repórter Marcelo Canelas visitou 2 famílias para entender a alma russa.
russos imediatistas, fatalistas? De que Moscou estamos falando? É bastante típico para o russo não pensar nas consequências, viver do dia de hoje. Pode-se dizer que isto é fatalismo. Dramáticos, sisudos, arredios? O que é que arranca um sorriso de um moscovita? Aumentar o meu salário. O dinheiro e suas contradições movem a metrópole neocapitalista. De um lado, a terceira maior cidade do mundo em número de bilionários. De outro, um país com 8 milhões de falidos por dívida, segundo números do próprio governo. Vocês vieram ao fim do mundo por causa da Copa do Mundo? Tatiana não entende por que nossa equipe veio para a periferia de Moscou em vez de ficar no centro. Pergunto se não é bom viver aqui. Não. Por quê? Porque eles têm as melhores escolas. A única vantagem é que os preços nas nossas lojas são mais baixos. É na periferia onde vivem principalmente os imigrantes. Akil é do Quirguistão, uma ex-república soviética. Ele me mostra a foto da pescaria do filho de 8 anos que ficou com os avós. Eu gosto da Rússia, mas eu não sou russo e não sei explicar os russos. Eu tô aqui para juntar o máximo de dinheiro e cair fora. Akil não está sozinho. Todo russo aprende na escola esses versos do poeta Fyodor Tuitchev. Rússia, com a razão não te podem compreender. És um mundo à parte. Só fé em ti podemos ter. Essa dificuldade toda de definir a mentalidade russa faz com que eles, inclusive, evitem essa expressão. Em vez de mentalidade russa, preferem uma outra. Russkaya Dusha, algo como a alma russa, que todo russo sabe o que é. Mas será que eles conseguem explicar? Acho que ninguém pode. Acho que ninguém pode. Acho que é uma coisa um pouco mítica, não é? O jornalista Boris Bogadnov aprendeu a falar português em Moçambique, onde viveu por 5 anos. Para ele, o modo de vida russo está contaminado pela herança de séculos e séculos de estados totalitários desde a época dos czares. A democracia apenas parece ter chegado. Uma vez Putin, sempre Putin. A sociedade perde um dinamismo, não é? Há toda uma geração de jovens que não conheceu o regime comunista extinto em 1991. Aliás, são garotos que só conheceram uma Rússia sob Vladimir Putin, no poder há quase 20 anos. É o caso da estudante de línguas Julia Grinkova. Ninguém oprime ou limita os meus direitos ou liberdades. Eu tenho muitas possibilidades, posso viajar, posso trabalhar. Ela estuda de graça numa das universidades estatais, que são as melhores, e resolveu aprender português porque vê oportunidade de ganhar dinheiro trabalhando em países emergentes. Mora apertadinha num apartamento de 3 cômodos no subúrbio, onde o jovem marido deixa 40% do salário. Em Moscou, o lugar onde você mora define de que classe você é. Os Romanov moram no centro, num apartamento de alto padrão. O sobrenome famoso é o mesmo do último czar da Rússia. Essa família Romanov tem alguma relação com o passado? Estamos falando com o herdeiro? Bem que poderia ser, mas a verdade é que meu bisavô não parece ter parentesco com a última dinastia dos czares. Não importa a classe social, os russos recebem na cozinha. Alexandra nos oferece a pastilá. É um doce russo feito com pera. Demora muito para ser feito, são muitas horas de preparo. Digo que os Romanov não parecem assim tão fechados. De fato, aqui existem pessoas muito fechadas, muito introspectivas. Mas eu sou totalmente o contrário, sou extrovertido. Então depende muito da pessoa também. Na Rússia tem todo tipo de gente. Dmitry é corretor de imóveis e, com o fim da União Soviética, prosperou vendendo lojas. Mas, surpreendentemente, ele acha que, para as pessoas em geral, a vida no antigo regime era melhor. A mudança foi pior. Maria, a filha adolescente que ama blogs de maquiagem, foi até a mesa para contestar o pai. Eu estudei história na escola e não concordo. Era pior antes. Não havia liberdade. Mas é no subúrbio que os tempos soviéticos estão marcados até na arquitetura pesada dos blocos de apartamentos. Eugênia e Oleg nos recebem na porta.